Olá, estamos começando mais um podcast Lado B da Notícia, programa gerado aqui, como vocês sabem, dos estúdios do Portal de Notícias 24 horas aqui na Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim. Toda semana trazendo aí um assunto relevante para você, para nossa audiência em todo o sul do estado do Espírito Santo. Aliás, em todo o mundo, né? Nós temos audiência até em Londres, na Inglaterra, no Canadá. Pessoas que saíram de Cachoeiro estão aí espalhadas pelo mundo, que volta e meia dão um feedback para a gente aqui no portal, dizendo que estão acompanhando o Lado B, né? Parabenizando, né? E você também, se quiser fazer sua crítica, seu comentário sobre os podcasts aqui do portal, é só você entrar aí embaixo nos comentários. É muito importante o seu comentário, porque aumenta o engajamento e ajuda aí mais pessoas, né, para que o podcast chegue para mais pessoas aí aqui no Espírito Santo e Brasil e mundo afora. Recebendo hoje aqui nos estúdios para discutir sobre um tema muito importante, um tema sério. Nós vamos falar sobre suicídio, né? Um assunto que está em pauta. Essa pauta foi uma sugestão da nossa audiência, uma pessoa que acompanha o portal, entrou em contato através do WhatsApp, me cobrando, né? Cobrando o portal por que a gente não divulgou aí um suicídio que teve aqui na região nas últimas semanas aí. E eu então expliquei para essa pessoa que eticamente o jornalista ele não publica notícia de suicídio, o fato, né? A não ser que seja de pessoas públicas, né? Autoridades, políticos, jogador de futebol, artistas, pessoas comuns. A gente geralmente não publica por questão ética, né? Porque isso pode ser um gatilho para aquela pessoa que está pensando em cometer suicídio e às vezes através de uma reportagem de jornal ela imaginar que possa fazer e acabar fazendo. Então há essa discussão, inclusive se discute hoje se é certo ou se é errado, e para discutir sobre isso, para conversar sobre isso, nós trouxemos aqui nos estúdios o psicólogo Pablo Ataíde Soares, ele que tem um consultório de psicologia aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Olá, Pablo. Olá, tudo bem? Tudo jóia, prazer recebê-lo aqui nos estúdios para discutir sobre esse tema aí, tão pulsante, né, e tão cheio de tabus, né, porque o suicídio é uma questão até bíblica, né, diz que quem comete suicídio não tem lugar no céu, né, fica agarrado ali no purgatório. Então é uma questão religiosa, uma questão psicológica, psiquiátrica, né, e aí eu vou começar pela introdução que eu fiz aqui, ô Pablo. Uma matéria publicada num jornal sobre um suicídio pode induzir uma pessoa a cometer o suicídio? Dependendo da forma que a matéria pode ser feita, sim. Como você mesmo utilizou da palavra gatilho, o gatilho pode ser utilizado. Tudo depende da forma e do momento que a pessoa está vivendo. O que a gente precisa de se conscientizar é o que a gente está entregando naquele momento para as pessoas. O que o jornalista está entregando, o que o psicólogo está entregando, é justamente isso. Se naquele momento eu entrego uma matéria que vai fazer com que se aflore algo em mim e isso gere algo negativo, será que está sendo benéfico? As pessoas, quem está pensando em cometer suicídio, ela está no limiar da vida, né? Ela está ali na linha, né? Então você dá lá a matéria com um pai de família que não estava conseguindo prover sua família, que estava com dificuldade e tal, cometeu suicídio. Você dá o nome da pessoa, mostra onde que aconteceu. Pô, isso que a gente não faz, né? No nosso portal a gente não faz, mas tem pessoas que fazem, né? Aí a pessoa, naquela situação, ela pode se ver naquela situação daquela pessoa que morreu e tomar a mesma atitude. Pode ser um indutor, né? Ser esse gatilho. É isso que a gente... Essa questão ética que a gente discute no jornalismo, né? Não discutir o tema suicídio em si, que eu acho que ele tem que ser discutido, por isso a gente está falando sobre ele aqui agora. É justamente isso, né? O tema suicídio é um tema muito abrangente, mas que a gente tem que ter muito cuidado na forma de falar, justamente para não se estimular nada da forma negativa. Tem muitas pessoas, como você mesmo colocou a parte bíblica, que dizem que qualquer doença associada à parte mental é falta de Deus. É falta de algo divino? Ou será que é a falta de cuidado com você mesmo? Então a gente tem que se questionar a respeito disso. Então, a questão do suicídio, muitas das vezes, é associado a isso.
aquela pessoa não tinha Deus no coração. Por isso você trouxe aí que a pessoa que comete suicídio não vai para o céu. É isso que está lá, biblicamente dizendo. Aqui a gente não está para discutir a Bíblia. Com certeza. Não. Mas, todavia, é justamente isso. Será que aquela pessoa também não tinha uma questão divina? Quem somos nós para discutir isso? Ou para debater sobre isso? A gente está aqui justamente para falar o quê? O suicídio é algo que é preocupante. E que está extremamente presente na sociedade. E que as pessoas não estão se cuidando da forma correta. Mentalmente, né? E existe uma questão que eu vou te perguntar agora. A pessoa que vai cometer suicídio, ela dá sinais, tem como perceber? Você como psicólogo, né? Até servir para pessoas, para nossa audiência, pessoas que tiver algum familiar, alguma pessoa próxima. Quais são esses sinais? Alguns tipos de sinais são nítidos, alguns não. Mas a gente tem que observar bem justamente com as doenças que vêm antes. Com os sintomas que vêm antes. Muita ansiedade, a depressão que tem antes. E que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O processo depressivo, ele é fundamental, né? Ele acho que é primordial aí, né? A pessoa que está num processo depressivo, ela justamente busca algo para se livrar daquela dor, daquela angústia, porque a depressão gera uma angústia de não conseguir fazer as coisas. E ela fica se questionando por que eu não consigo e as pessoas conseguem. Isso pode levar no suicídio. Mas também a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente para e pensa: estava num processo de depressão e saí de um fundo do poço. Pode ser só, vamos colocar aqui, uma miragem, que eu estou me enganando ou me auto-sabotando, e de repente vem algo pior. Por isso, cuidado, por isso um acompanhamento, por isso buscar pessoas que realmente conhecem da doença. Pois é, ô Pablo, doutor Pablo, né? Você mais usar a liturgia, né? Do cargo, da função. Quando a pessoa deve procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Primeiro, psicólogo ou psiquiatra? Quem é mais indicado para cuidar da pessoa que está entrando nesse processo de depressão que pode culminar num suicídio? Na realidade, deve-se procurar os dois, porque são funções diferentes. O psiquiatra, ele vai te ajudar com a medicação. Isso, no primeiro momento, é extremamente primordial. Porque se você tiver numa crise, você precisa de tomar um remédio. Pensa comigo, a pessoa tem diabetes. Se ela não usa insulina, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Se ela tem pressão alta e ela não faz o consumo de um remédio de pressão alta, ela vai morrer. Então, se eu estou com sintomas de depressão, eu tenho que procurar um psiquiatra para poder me cuidar. Não só de depressão, mas de qualquer doença associada com o seu psicológico. Mas aí, como eu disse, hoje a gente fala de medicina integrada. O psiquiatra anda junto com o psicólogo. Porque quem vai te ajudar com o comportamento, que vai te ajudar junto com a medicação, é o psicólogo, é o seu terapeuta. Então isso é extremamente importante para que você crie uma rotina, tenha constância e consiga superar cada obstáculo de cada vez. E quando que eu devo, a pessoa, né, procurar o psicólogo? Qual o sintoma? Não está legal, tem me sentido angustiado, amargurado. Em que grau pode ser apenas um dia ruim? Eu tive um dia ruim hoje. Ou em que grau que aquilo não é um dia ruim, aquilo é um sintoma que a cabeça está entrando, vamos dizer, em parafuso, indo para um processo depressivo. Nos dias de hoje, não existe um dia para você procurar um psicólogo. As pessoas costumam hoje procurar o psicólogo para um processo de evolução, de autoconhecimento. A gente sabe que na vida, cada dia a gente conhece algo novo da gente. Então o psicólogo serve para isso.
para que você possa se questionar coisas que muitas vezes você não consegue identificar e ele vai te ajudar a identificar aquilo. Ver com outros olhos. Isso é uma grande função do psicólogo. O que isso pode te ajudar na questão do suicídio? É que você começa a ver com outros olhos. Você não vê com uma visão voltada só para frente, você olha para o lado. Então você vai conseguir ver a vida não preta e branca, mas sim colorida, vamos colocar assim? Então seria dessa forma. Então é justamente isso. O psicólogo não tem um momento para você procurar. Não é só porque eu tive um dia ruim, eu não consegui alcançar a minha meta, eu não consegui atingir os meus objetivos, mas sim porque eu quero melhorar. Então o psicólogo, na verdade, não tem a questão de eu me sentir... Porque é difícil a pessoa, assim, como a gente está falando de problema mental, é difícil a pessoa reconhecer, ó, eu tô com um problema mental. É difícil, né? Eu não me vejo assim, mas talvez quem está do lado possa orientar. Quando que a pessoa, um familiar, uma mãe, um filho, um tio, sei lá, quem mora com essa pessoa, convive com essa pessoa, deve chegar para ele, né? Que às vezes a pessoa não toma essa iniciativa. Fala assim, amigo, você precisa procurar um psicólogo. Se a gente parar para pensar no senso comum, a história traz que quando eu vou num psicólogo ou num psiquiatra é porque eu tô doido, eu tô maluco. Você não tá bem ou você tá com falta de Deus. Mas isso não é normal ir no psicólogo. Eu só quero saber o que é normal. Porque o normal pra mim pode não ser o normal pra você. Então é justamente isso que as pessoas precisam de começar a compreender. E o psicólogo vai fazer você expandir. Foi o que eu acabei de dizer. Ele vai fazer você ver a vida com outros olhos. Muitas vezes a gente está engessado. Só que você já parou para analisar que anatomicamente o ser humano é extremamente flexível? A gente não é engessado, a gente não é rígido. Mas pode ter alguma situação, Pablo, que, veja bem, a pessoa perdeu um ente, perdeu um pai, uma mãe, um irmão, um filho, principalmente um filho. Mas eu não consigo imaginar eu perdendo um dos meus 2 filhos. Não consigo. Não passa pela minha cabeça. Se isso acontecer, eu acho que eu vou ter que procurar imediatamente ajuda, porque vou entrar num processo de extrema depressão. Nesses casos, aí seria interessante. Eu estou dizendo assim, claro, eu entendo a sua tese de que a pessoa não tem que esperar o problema acontecer para procurar o psicólogo, né? Isso deveria ser, vamos supor, igual o exame de próstata, uma vez por ano, por mês, você ir lá e ver e fazer o preventivo, né? Que as pessoas acabam não fazendo, né? Eu, pelo menos em relação à próstata, eu faço. Psicólogo, realmente, eu nunca fui. Mas nessa situação de perda, é importante a pessoa procurar logo, porque eu não digo só por questão do suicídio, não, é questão para ela conseguir passar por aquela fase de forma mais tranquila. Quando você, pensa comigo, em todo o processo da nossa vida, a gente precisou de ser orientado. Quando a gente estava lá, na barriga da nossa mãe, a gente nasceu. Aí, para começar a andar, a gente precisou de ajuda, não foi? A gente não nasceu andando. A gente não nasceu falando. A gente não nasceu escrevendo. Então, todo o processo da nossa vida, a gente precisa de orientação de alguém. Então, quando você tem alguma dificuldade, alguma limitação, como a que você colocou, eu vou procurar um profissional que é especialista. Tive a perda de alguém da minha família. Vou entrar em depressão? Não. Eu posso aprender a viver um processo de luto. E aí, que é extremamente necessário. Pode ajudar essa pessoa a fazer essa transição. Com certeza. Não é que a pessoa não vai ficar triste, muito pelo contrário. O processo de luto diz que você tem que chorar, que você tem que viver esse processo. Botar pra fora, né? Isso, porque senão você não vai fechar o ciclo. É um ente querido. Entendi. E a gente está falando em fechar o ciclo, né, em perdas. Nós passamos por um processo agora, na pandemia, onde milhares, no Brasil foi mais de 500 mil mortos, né? Eu não sei que pararam de contar, mas estava em quase 600, não sei, mil. Então muita gente perdeu parente. Eu perdi 2 tios, né? Perdi pela Covid-19, não gosto de falar esse nome, não, essa praga, né? Mas vou falar. Aí muita gente perdeu.
E depois, no pós-pandemia, aumentou o número de suicídio em função dessas perdas, em função daquele período de isolamento, em função... O mundo ficou mais depressivo e houve mais suicídio no Brasil depois da pandemia? Os números não foram divulgados ainda depois da pandemia. Não? Nenhum? Não. A respeito de suicídio, Quem não. divulga esses números? A OMS. Organização Mundial da Saúde. É. Então, não saiu esses números. Antes da pandemia, a gente tinha números que o Brasil estava em 8º lugar a respeito de suicídios. Ele estava em 8º no ranking mundial em suicídios. E em depressão em 1º lugar, e em 2º lugar em ansiedade. O Brasil é o país mais... Era, né? Eu acredito que pouco deve ter mudado. O país mais depressivo do planeta? Sim. Isso de acordo com a OMS. Sim. Estamos mal, hein? É porque Mas por que não justamente... saíram números novos? Eles estão represando esses números? Não, é porque provavelmente as informações têm que ser revistas, têm que ser estudadas, têm que ser captadas. Seriam informações porque como tem muitas mudanças e a gente precisa justamente dessas informações, porque essas informações teriam que ser diárias. Elas não poderiam ser anuais, na realidade. Porque todo dia morre alguém de suicídio. Eu sei, inclusive... São mais de 100 mil pessoas que morrem no mundo por dia de suicídio. A gente fala de divulgar, de gente noticiar ou não o suicídio. Se os jornais da Grande Vitória fossem noticiar, acho que eles têm essa ética também de não noticiar, todo dia estavam noticiando que aquela ponte ali de Vitória, né? Inclusive eles estão agora fazendo lá na reforma, já colocando ali umas barreiras, uns tapumes, para tentar evitar que as pessoas pulem da ponte aí. Falando de Espírito Santo, como é que está o Espírito Santo nesse ranking de suicídio? Você tem essa estatística? O Espírito Santo hoje no Brasil, ele está em 15º lugar. Então não é dos mais... Não. Nós não somos dos mais depressivos do Brasil, né? Não é que a gente não é mais depressivo, é porque nós somos um estado que a gente tem algumas ferramentas que melhoram a nossa qualidade de vida. Então a gente consegue utilizar isso como válvula de escape para a gente poder cuidar da nossa saúde. Tem uma relação de homem e mulher? Por exemplo, mais homens ou mais mulheres cometem suicídio? No índice diz que 70% Nossa. de homens para 30% de mulheres. Mas isso tudo? Você tem algum estudo que explica isso? As mulheres, vamos fazer uma associação. A mulher, ela nasce acumulando funções. O homem não. Como assim? Vamos parar e Dona pensar. De casa, a mulher nasce acumulando função. Ela já nasce sendo filha e dona de casa junto. Depois ela se transforma filha, dona de casa, acaba sendo mãe também do irmão mais novo. Só que o homem não faz isso. O homem leva mais na flauta, né? Na flauta, mas aí não sei se é questão da flauta, mas geralmente o homem é mais protegido pela parte feminina. Então por que ele se mata mais? Porque ele não tem um controle emocional igual o da mulher. Tá explicado. Eu tenho a estatística aqui que você falou em 70, né, no Espírito Santo, 78, chega a 78% o número de homens em relação ao número de mulheres. Então, as mulheres seriam 22%. Sim, no Espírito Santo é esse índice. Santo. Eu te dei o de 70 é o índice nacional, 78 é o índice do Espírito Santo. Lembrando para a audiência que esse caso, essa questão do suicídio é tão grave que, inclusive, nós temos aí um mês, né? Eu estou até de amarelo em função disso, porque ia fazer uma entrevista com o Pablo, pelo tema, que é o Setembro Amarelo. Nós não estamos em setembro, lógico, mas o Setembro Amarelo foi criado exatamente para chamar a atenção para os índices de suicídio na sociedade, né? E por isso que dá a importância desse tema. Mas voltando aqui à questão, Pablo, nosso tempo já está quase esgotando, mas vamos voltar nessa questão. Como identificar uma pessoa, né? Vamos falar de forma mais clara, que está entrando num processo depressivo
viril, forte? Primeira coisa, isolamento. Pessoa que começa a se isolar muito, não se socializa, é um sintoma. Outro sintoma, uma pessoa que começa a fechar os ciclos muito rápido. A gente deve fechar ciclos, mas não numa velocidade muito grande. Tudo tem um processo. Uma pessoa que faz questão de visitar todos os seus entes queridos que ela nunca visitou. Então a gente tem que começar a identificar. Começa a querer se despedir de todo mundo. Né? É isso. Então a gente precisa de observar os pequenos detalhes no comportamento do ser humano. E hoje elas estão fazendo isso não só assim visitar pessoalmente, mas às vezes pelas redes sociais. As pessoas começam... a rede social hoje pode indicar um sintoma de pessoa que está entrando num processo perigoso? Vocês vão sentir a minha falta. Você já viu isso escrito na rede social? Em algum momento? Provavelmente essa pessoa está num sintoma de depressão. Então, essa é uma frase típica de uma pessoa que está em processo depressivo. Pois é, são muitos os assuntos, né, relacionados ao suicídio que a gente podia trazer. O nosso tempo já está esgotando. Ô Pablo, a gente agradece a sua presença aqui no nosso podcast. Se quiser deixar seu recado, seu telefone, como que a pessoa faz para bater um papo com você, para marcar uma consulta, como que seria? Então, eu atendo em Cachoeiro e atendo em Marataízes também, uma vez por mês. Quem quiser falar comigo tem o acesso nas minhas redes sociais, no meu Instagram, e por lá você tem um link que vai direto para falar no meu WhatsApp com o meu secretário. Tá certo? Tá certo. Pablo Ataíde Soares. O nome vai aparecer escrito aí durante... Aí a pessoa vai botar hashtag Pablo Ataíde? Pablo Ataíde Psico. Psico. Vai procurar isso no Instagram, já me acha. Já te isso acho. daí. Então, se você quiser bater um papo com o Pablo, aprofundar um pouco, nosso tempo é curto, tinha muita coisa para falar. Então a gente tentou aí dar uma pincelada nesse assunto tão importante e que tem chamado a atenção das pessoas, né? Volto a perguntar, antes de terminar, nós temos mais um minutinho, o Rony fez um sinal para ali que dá para ficar mais um minuto, antes de eu começar a implorar para a nossa audiência, para deixar um comentário aí, você que acabou de assistir esse podcast, vai ali, deixa um comentário, fala mal do Pablo, fala mal de mim, ou fala bem também, que a gente não vai ficar chateado, né? E porque isso é importante para o engajamento do podcast, né? Não aproveita também, se inscreve no canal, Portal de Notícias 24 horas, e dá um like na entrevista. Aí você vai estar ajudando a gente a continuar trazendo aqui pessoas para discutir assuntos interessantes para o nosso dia a dia. Mas, Pablo, antes de eu encerrar mesmo, nessa questão, sabe por quê? Eu tenho a impressão, você falou que a OMS não divulgou os índices, né? A pandemia começou em 2019, se eu não me engano, né? Estamos em 2023, né? 19 para 20, né? E não tem esses índices, porque a impressão que a gente tem é que a coisa está piorando. E você, no mercado, você trabalha com isso, você deve ter o seu feedback, né? Está piorando ou está melhorando? O que você está achando? Então, eu não... todo mundo me perguntou isso, se eu tive uma procura maior por causa da pandemia ou não. Como eu já tinha um mercado, não teve muita mudança. Eu já sigo uma linha, um padrão, então para mim se continuou constante. Não teve uma oscilação por causa da pandemia. Isso em relação à sua clientela. A minha clientela. Mas em relação à sua percepção, as pessoas estão mais ansiosas? O que as pessoas têm dito e o que eu tenho escutado de relatos fora consultório é que as pessoas têm se tornado muito mais, elas têm buscado um autoconhecimento maior. Isso não quer dizer que elas estão mais ansiosas ou mais depressivas. Elas estão procurando se cuidar mais. Então isso faz com que gere mais procuras ao psicólogo. Entendi. Então, o questionamento das pessoas hoje não é só por causa das patologias. Foi o que eu disse lá no início. É justamente por causa da questão de querer melhorar, de querer ser uma pessoa melhor. Mais equilibrada, né? É justamente isso.
A pandemia fez com que o ser humano pudesse, quem quis evoluir, evoluiu. Quem quis ficar parado, adoeceu. Isso. É isso aí, né? Há controvérsias e é um tema que a discussão seria longa. Nós já estamos com quase 25 minutos de programa, batendo no nosso teto. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, Pablo, Dr. Pablo, pela participação aqui no nosso podcast. Eu vou me despedindo e até semana que vem, se Deus quiser.